Eu quero ler apenas o primeiro verso com vocês, porque nós vamos trabalhar todo o capítulo 10 e o capítulo 11, para que nós possamos entender, e fazemos aqui ainda uma introdução sobre aquilo que Deus tem falado conosco. Na minha versão diz assim, olha, no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Eu quero frisar aqui com vocês estas primeiras afirmações desse capítulo aqui, que ele diz que Daniel recebeu a palavra verdadeira. Repita comigo, palavra verdadeira. Significa que existem palavras não verdadeiras. E aqui se faz menção de uma revelação de mistérios ocultos, coisas não possíveis ao homem conhecer, não possíveis ao homem saber e discernir, se não fora revelado por Deus, se não fosse entregue por Deus. Então esse texto, ele expressa que o livro de Daniel, além de ter um contexto histórico, tem também um contexto profético, escatológico, e nos mostra que foi dado a ele e posteriormente a nós, por intermédio dele, a revelação da palavra verdadeira, a revelação dos fatos, das coisas que se sucederiam na terra, na humanidade, nos tempos vindouros, e que nós já vivemos. Muda para mim o slide aí, apesar que eu tenho aqui o mudador aqui, eu não sei se eu vou conseguir mudar por aqui. Põe no segundo slide, por gentileza. Nós tivemos aqui, durante todo o mês, várias exposições aqui de pregações. Não, volta, isso. Vocês tiveram aí, olha, pregações sobre o sonho da estátua, esta aqui, o sonho da estátua, estava funcionando antes do culto, foi só começar o culto, parou de funcionar. É a pilha, Tiago, aí, o sonho da estátua, de Nabucodonosor, capítulo 2, já foi trago até nós. Depois, também foi pregado sobre o sonho da árvore, de Nabucodonosor, capítulo 4. Foi pregado também sobre a visão da mão de Beltesazar, que apareceu e trouxe juízo, capítulo 5. Posteriormente, nós tivemos a pregação na visão dos 4 animais, capítulo 7. Foi pregado também sobre a visão do carneiro e do bode, capítulo 8. E agora estamos na visão do anjo no rio Tigre. E esta visão é que trouxe a revelação de todo o contexto histórico que iria suceder, tanto com a nação de Israel, quanto com a humanidade de um modo geral. Próximo slide, por gentileza. Só para que você tenha um panorama histórico aqui. Aqui está o rei Davi, 1010 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, o rei Davi. Aí houve a divisão do reino em 931 antes de Cristo, Jeroboão e Roboão, o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul de Judá com 2 tribos. O reino do norte persistiu até 722 antes de Cristo e sucumbiu. Mas o reino do sul, o reino de Judá, permaneceu até ser levado para o cativeiro aqui, mais ou menos no ano 590 antes de Cristo, por Nabucodonosor. E é nesse período que viveu Daniel. É nesse período histórico que viveu Daniel. E Daniel viveu no período de 3 imperadores, Nabucodonosor, Sírio e Dário. E depois nós tivemos com o decreto para a reconstrução dos muros de Jerusalém, aqui no final do cativeiro, eles puderam retornar a Jerusalém,
Neemias e Esdras, e Esther, a rainha, viveu nesse período aqui também. E posteriormente seguiu a história até nós. Só para você entender onde é que está Daniel. Daniel está aqui mais ou menos 538 anos antes de Cristo. Próximo slide. Os capítulos que nós vamos trabalhar hoje, capítulo 10 e capítulo 11, eu posso dividi-lo em 3 etapas. Capítulo 10, do versículo 1 até o capítulo 11, no versículo 1, narra como foi a visão que Daniel teve e a importância dessa visão do anjo. A visão do anjo no rio Tigre, todo o esplendor desta visão e o significado deste encontro profético entre Daniel e este anjo que veio para trazer a revelação. No capítulo 11, a partir do verso 2 até o verso 20, o anjo começa a discorrer e entregar as profecias, as revelações dos acontecimentos de Ciro, que é 539 a.C., até o domínio do império de Antíoco Epifanes, de 175 a.C. Isto decorreu nessa profecia 364 anos de revelação. Significa que o anjo entregou nessa primeira fase 360 anos de profecia. Posteriormente, no final, capítulo 11, do verso 21 até o 44, que está aí na sua Bíblia, tem do reinado de Antíoco Epifanes, 175 a.C., até o final da grande tribulação, que ainda não aconteceu. Muito embora existem divergências teológicas de algumas pessoas que acreditam que a grande tribulação já aconteceu. Você vai encontrar pessoas dizendo que Jesus já até veio 2 vezes. Você vai encontrar pessoas dizendo que nós estamos na grande tribulação. Mas o contexto histórico que nós acreditamos e ensinamos, nós ainda estamos vivendo o tempo dessa revelação. Nós ainda estamos dentro desse contexto revelado por esse anjo. Próximo slide. Esse slide foi apresentado domingo pelo pastor Tiago Jaci, que conta para nós aqui sobre a questão da restauração, decreto da restauração, quando quando Jerusalém, o povo de Israel pode voltar para Jerusalém e reedificar os muros, até o nascimento de Cristo, a sua crucificação e o período da igreja. Nós estamos aqui, a era da igreja, nós estamos vivendo na era da igreja. E aí virá o arrebatamento que dará fim à era da igreja. Por que que nós acreditamos que nós não estamos na grande tribulação ainda? Porque a grande tribulação será inconfundível. Nenhuma pessoa que passará por ela vai confundir. Porque ele vai saber, porque o texto diz que acontecerão coisas horríveis que nunca houveram acontecido na história da humanidade. Acontecerá na grande tribulação. Então é por isso que nós estamos aqui na era da igreja, e nós acreditamos que nós estamos aqui, pertinho do arrebatamento. O mapa escatológico das revelações de Daniel nos coloca aqui, irmãos, próximos, porque esta geração, ela reúne todos os fatos proféticos para cumprir o arrebatamento de Cristo, da igreja. Todo mapa político, geopolítico da humanidade, e todos os acontecimentos estão nos levando a entender que nós estamos perto do governo do anticristo. O mundo já está falando no governo do anticristo, o mundo já está falando na nova era, o mundo já está falando na globalização, o mundo já está falando do controle social da população, o controle total da população, controle da economia. O mundo já está falando sobre isso, e já estão
desenvolvendo tratativas para existir um governo único no mundo. Existem propostas sendo debatidas por grandes líderes mundiais para se estabelecer um único líder mundial e que as leis dos países caiam diante desse líder, para que esse líder possa determinar como que tem que ser as coisas. Tudo isso com o argumento de que desta forma vão proteger melhor a humanidade. Então nós estamos aqui, próximos, e é isso que nós queremos tratar, irmãos. Próximo slide. Aqui eu coloquei para vocês entenderem, irmãos, porque durante o período que nós estivemos falando aqui do capítulo 11 em especial, vai falar muito do rei do norte contra o rei do sul. Então, os impérios que dominaram na época, em especial próximos a Daniel e posterior a ele, foram os impérios da Média e da Pérsia, da Síria, o grego e romano. Todos esses impérios aqui dominaram posterior às profecias de Daniel. E todos esses impérios aqui queriam dominar o reino do sul, que é a porta de entrada para a África. E no meio disso daqui, no meio exatamente desta caminhada, está Jerusalém, a cidade de Deus, a terra santa. Então Jerusalém sempre ficou aqui, o povo de Israel sempre ficou no meio do caminho de um fogo cruzado. Aí você pergunta, pastor, mas por que eles não querem brigar pela Arábia? Porque aqui é só areia, é só deserto, ninguém quer isso. Mas aqui eles queriam descer e dominar o sul. Então todo imperador que conquistava essa região queria passar por aqui para dominar o reino do sul, e Israel ficava sempre no meio do caminho. E é por isso que o povo de Deus sempre foi oprimido, sempre foi perseguido. Próximo slide, por gentileza. Resumo do capítulo 10. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e mantivesse-a aberta no capítulo 10, por gentileza. Porque é importante para que você possa acompanhar. É importante você acompanhar. Olha aí, o capítulo 10, ele se resume em 3 etapas. As 3 semanas de pranto e jejum de Daniel, que vai do versículo 1 ao versículo 3. A visão do anjo por Gabriel, como é que ele teve essa visão, que vai do capítulo 4 ao versículo 10, e posteriormente o consolo da batalha espiritual, que vai do versículo 11 ao verso 21. Está aberto aí na sua Bíblia? Então mantenha a leitura aí. O primeiro verso, ele fala sobre o 3º ano do rei da Pérsia, 540 antes de Cristo, foi revelado o grande conflito. Existem algumas correntes cristãs e teológicas que interpretam este grande conflito de uma forma divergente da nossa. Mas aqui o anjo trouxe a revelação acerca do grande conflito. Quando fala grande conflito, significa de um período extenso, de muitas guerras, de muitas batalhas, de muitas lutas pelo poder, de impérios se levantando e impérios declinando, nações se levantando para dominar outras nações. Então é isso que se refere. E no verso 2, nos conta que Daniel se entristeceu. Ele se entristecia pelo estado de Israel e pelo mundo de um modo geral, por consequência de levantar e cair governantes. Ele próprio se levantou dentro do império de Nabucodonosor e posteriormente veio e passou por Ciro e depois por Dário. Então ele viu a troca de impérios, como crescem e como caem. Então ele jejuou por 3 semanas, e ele esteve de jejum por 3 semanas. No verso 13 ele narra isso. Ele não comeu carne, ele não comeu comida desejável, comida gostosa, ele não bebeu vinho, ele não comeu nada que pudesse, não ungiu a sua cabeça com óleo, ele
permaneceu em oração, em jejum, e o texto diz que ele pranteou durante 21 dias. Ele não só jejuou, mas ele orou com lágrimas diante de Deus pela situação da nação de Israel, do povo de Deus e da humanidade de um modo geral. Esse foi o grande clamor. E esta campanha de Daniel de 21 dias é famosa no meio evangélico, porque tem muitas pessoas que gostam de fazer essa campanha. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o propósito desta campanha, ele não pode ser um propósito meramente pessoal. Precisa ser algo que leve em consideração os desígnios do povo de Deus. E os nossos desígnios como reino de Deus. No verso 4, na segunda divisão aí, vai narrar sobre a visão. Como é que ele teve a visão? No dia 24, no 24º dia do primeiro ano, no primeiro mês do ano. O primeiro mês do ano para os judeus é o mês de Nissan, que para nós significa março, metade de março e metade de abril. Final de março e o início de abril. Ele estava no rio Tigre, que também é chamado de Hidekel, ou que significa um rio rápido. Ele teve a visão de um homem vestido de linho. Esta visão e a sua veste de linho representa pureza e espiritualidade, cingido de ouro fino de Ofir, que representa santidade e realeza. Imagina você está na beira de um rio e você tem a visão de um homem, e este homem está vestido de linho e cingido de ouro, o melhor ouro. E também esse homem tem o seu corpo como a pedra do berilo, que é uma pedra esverdeada transparente. Se você vê uma pessoa verde transparente, você vai achar que ela está doente. Então, naturalmente, não era uma visão de uma pessoa normal. Era uma visão extraordinária. E esta pedra, ela simboliza proteção. Algo que diferenciava também aquela visão era o rosto, no verso 6. O rosto era semelhante ao relâmpago. Tenta imaginar uma pessoa que o seu rosto soltasse flechas de relâmpago. Os seus olhos eram como tochas de fogo, capacidade de enxergar com clareza e discernimento. Os seus braços e seus pés eram como bronze polido, que representa juízo divino contra o pecado. E quando ele falava, as suas palavras eram voz de estrondo de multidão, denotando poder e autoridade ao falar. O verso 7 vai revelar que só Daniel estava tendo aquela visão, só ele via aquele ser angelical que era assombroso e maravilhoso ao mesmo tempo. Porém, ele estava acompanhado de outras pessoas, mas aquelas pessoas que estavam com ele não conseguiam ver o que Daniel via, mas temiam o que estava acontecendo, sabiam que algo extraordinário estava acontecendo, tinha uma presença diferente naquele lugar, embora eles não conseguissem visualizá-la, mas o texto diz que eles todos saíram correndo. Somente Daniel viu e todos fugiram. No verso 8, aí na sua Bíblia, que você está acompanhando comigo, ele revela que Daniel desfaleceu diante daquela visão. Ele ficou pálido, ele perdeu a cor. Quando ele teve o choque, o impacto daquela visão, ele ficou pálido ao ver aquele anjo glorioso, aquele anjo majestoso diante dele. Isso reflete a fragilidade do homem diante do sobrenatural. Se alguém aqui quer ver anjo, e orar e começar a pedir para ver anjo, então você se prepare, porque você não vai se comportar normal, da mesma forma que chega uma pessoa próximo de você, ou uma autoridade. Você vai ter reações físicas e emocionais extraordinárias diante daquela visão. No verso 9 ele diz que quando o anjo falou, o profeta
desmaiou e caiu de bruço. Imagina você, ele estava tendo a visão, aquilo já foi suficiente para ele perder a cor e ficar pálido. Mas quando o anjo começou a falar com ele, ele caiu no chão de bruços, com o rosto em terra, porque perdeu todas as forças. Caiu prostrado. E ele não conseguia olhar para o anjo mais, representando reverência, temor e tremor diante daquela ocasião. No verso 10, ele diz que a mão de alguém o levantou. Significa um propósito de Deus. Olha, não, eu não quero que você fique caído, eu quero que você levante para ver o que vai acontecer. E esta mão, quando tocou, ele teve forças para ficar de joelhos e mãos espalmadas no chão. Ele não levantou completamente. Então foi por etapas. Então veja bem, meus irmãos, quando nós temos uma experiência profunda com Deus, então nós perdemos as nossas forças, porque as nossas forças diante do poder e da glória de Deus se esvaem por consequência de uma experiência extraordinária. E ele ficou de mãos espalmadas e de joelhos diante daquele ser angelical. A terceira parte, aí o consolo e a revelação da batalha espiritual, do verso 11 ao verso 21. No verso 11, o anjo disse: homem muito amado, ou seja, revelou que não era inimigo. Eu não sou seu inimigo, você é um homem muito amado, demonstrando intimidade com Deus. Se você e eu, meu querido irmão e irmã, mantivermos intimidade com Deus, nós então entramos na categoria daquelas pessoas que são muito amadas por Deus. Aleluia. Aquele anjo disse: homem muito amado, se coloque de pé. E ele se levantou tremendo e manteve de pé, mas ainda permaneceu tremendo. E aí no verso 12, o anjo diz para ele algumas frases: não tenha medo, Deus ouviu a sua oração desde o primeiro dia em que me enviou para te dar a resposta. Então o anjo começa a fortalecer o profeta para que ele tivesse capacidade de receber toda a carga de revelação. Toda a carga de revelação que Deus entregaria para ele, para que ele, o profeta, descrevesse, para que ficasse registrado 500 anos antes de tudo começar a acontecer, que Deus é o dono de toda a terra. Deus é o dono deste mundo, e é Ele quem determina as coisas. Aí no verso de número 13, o anjo, como diz lá, o anjo protetor, príncipe da Pérsia, lutou contra mim por 21 dias. Aqui ele revelou, meu querido irmão e irmã, eu quero que você preste atenção, porque tudo começou com um homem natural, igual eu e você, orando a Deus e pedindo uma resposta. Então no mundo espiritual foi dado a ordem que o anjo levasse a resposta para Daniel, mas os espíritos dominadores da Pérsia, os espíritos malignos, os principados, os poderes espirituais da maldade que dominavam a Pérsia, não queria deixar que a revelação chegasse a Daniel. Então houve uma batalha espiritual, houve uma batalha no mundo espiritual, para que a resposta chegasse. Preste bem atenção, meu irmão, minha irmã, para que você entenda que determinadas coisas que acontecem no nosso meio, é preciso que haja primeiro o sim no céu, é preciso que haja primeiro a ordem no céu, para que essas coisas aconteçam no nosso meio. E aí ele revelou que houve essa batalha, e ele revelou que foi ajudado por Miguel, que é o príncipe mais importante, denominado também protetor de Israel. A batalha no mundo espiritual foi revelada aqui por este anjo. Governo humano sendo decidido no campo espiritual. Presta bem atenção, porque eu vou repetir de novo. Governo humano sendo decidido no mundo espiritual primeiro. Primeiro.
começa no mundo espiritual. É por isso, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos orar para tudo que vamos fazer, porque precisamos de proteção no mundo espiritual. Você pega o seu carro para sair daqui a Goiânia, uma viagem simples, mas você pensa que o inimigo não quer capotar o seu carro, acidentar, te matar, queimar. Existe uma batalha no mundo espiritual contra a sua vida, e você precisa orar e pedir: Senhor, eu estou nas tuas mãos, e qualquer demanda no mundo espiritual, eu te peço vitória em nome de Jesus. Proteção. No verso 14, o anjo revela para ele, dizendo assim: olha, vim te fazer entender o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias. Eu vim te fazer saber, eu vim trazer essa revelação. E aí, no verso de número 15, ele diz: olhei para o chão e fiquei mudo, por causa do peso dessa revelação. O profeta entendeu que Deus estava para entregar para ele um grande mistério. Daniel entendeu que estava para ser revelado a ele coisas extraordinárias, mistérios profundos, e isso pesou no profeta. O texto diz, no verso 15, que ele olhou para o chão e ficou mudo, ele não conseguiu se reagir diante dessa revelação. Verso 16, um ser semelhante a homem. Então veja bem, o primeiro anjo que ele estava vendo tinha uma visão extraordinária, mas apareceu um outro ser, não era dos amigos dele que fugiram, um outro ser que parecia um homem. Esse ser chegou perto dele, tocou nos lábios, e quando esse ser tocou nos lábios, ele conseguiu falar. Ele não conseguia falar, até que o anjo veio e tocou nos seus lábios. Significa purificação dos lábios, para falar dos mistérios de Deus. Repita comigo: purificação. Ficou fraquinho. Purificação dos lábios, para falar dos mistérios de Deus. Uau! Irmão Joaquim, isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Falar dos mistérios de Deus com lábios impuros. Falar dos mistérios de Deus com lábios que não foram honrados, não foram consagrados ou purificados. Meus irmãos, isso é sério. E o anjo purificou os lábios de Daniel para que ele pudesse falar. E aí, meus irmãos, no verso 17, ele diz: quem sou eu para lhe falar, referindo ao anjo, porque estou sem forças. Ele reconheceu, ele não conseguia falar. Agora ele está dizendo: eu vou cair de novo, porque eu estou sem forças. Eu quero que você entenda, meu irmão, que eu estou demorando nesse negócio aqui, exatamente para que você entenda que todo o poder e o mistério da revelação que vinha, trouxe uma carga física muito forte no profeta. E eu quero que você entenda comigo, faça um paralelo disso ao que Jesus Cristo sentiu para enfrentar a cruz, por mim e por você. Todo o peso espiritual que uma pessoa passa para representar o povo de Deus no mundo espiritual, esta carga é muito pesada. E ele reconheceu, ele disse: olha, eu estou sem força, eu não consigo nem falar. E aí ele disse no verso 18, que aquele mesmo ser que tocou nos seus lábios, tocou em Daniel novamente, terceira vez. Lembram de Jesus falando para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. E o anjo teve que tocar em Daniel 3 vezes, para que ele tivesse condições de receber essa revelação. E aí ele se sentiu fortalecido, ou seja, renovação espiritual. Meu irmão, minha irmã, quando você se sentir fraco espiritualmente, quando você se sentir incapaz de tocar, de falar das coisas de Deus, ore intensamente e peça a Deus: Senhor, toca em mim, Senhor, e renova a minha vida na tua presença.
toca, Senhor. Nós cantamos muito, toque em mim, Senhor, e é verdade, irmãos, nós precisamos que Deus renove as nossas forças para sermos fortalecidos. E aí, queridos, verso 19, o anjo disse para ele: não tenha medo. Primeiro, homem muito amado. Segundo, tenha paz. Terceiro, tenha ânimo. Quarto, lembram de Josué? Quantas vezes o anjo teve que dizer para ele: não tenha medo, seja forte, tenha bom ânimo, seja corajoso e vai e liberte Israel. Na mesma forma que, na mesma medida, o anjo ministra força emocional, espiritual, física e humana para Daniel suportar estas revelações. E aí no verso 20, o anjo continua guerreando contra o príncipe. Ele revela que vai continuar a batalha contra o príncipe que dominava a Pérsia, o príncipe maligno espiritual, nos poderes espirituais que dominava a Pérsia e o da Grécia. Haveria intensa batalha, iria continuar aquela guerra. E aí no verso 21, e declarou a Daniel que estava o que estaria na escritura da verdade. Muda o slide, por gentileza. Capítulo 11. Agora sim a gente começa a entrar na revelação. E entrando nessa revelação, eu quero que você entenda comigo, meu irmão, minha irmã. O anjo vai entregar agora para Daniel mais de 2.500 anos de profecia. Eu vou repetir que você não entendeu. 2.500 anos de profecia. O anjo iria dizer para Daniel o que ia acontecer na humanidade 2.500 anos antes das coisas começarem a acontecer. E Daniel escreveu essas coisas. E acompanhando o cumprimento dessas profecias ao longo e estudando a história da humanidade, as profecias casam perfeitamente com os fatos que ocorreram na humanidade. Porque ele citou situações, citou acontecimentos, citou reis que se levantariam e que cairiam, e a quantidade de reis que viriam posteriormente. E isso, cruzando com os dados históricos, nós podemos entender, irmãos, que nós estamos debaixo de como ele terminou o verso 21 do capítulo 10, ele estava revelando a escritura verdadeira, estava revelando a verdade que aconteceria com a humanidade. No verso 1, o anjo diz: olha, no primeiro ano de Dário, o Medo, me levantei para ajudar, 522 anos antes de Cristo. 522 antes de Cristo, o anjo revelou quem era o governante e que aquele governante governava debaixo de uma batalha espiritual terrível. E ele foi designado para ajudar aquele governante. Então preste bem atenção nisso. No verso 2, ele começa a revelar: 3 reis da Pérsia se levantarão, e depois um 4º rei será acumulado de grandes riquezas, e se tornará forte e fará guerra contra a Grécia. Exatamente posterior ao tempo de Dário, se levantou Ciro II, Cambises e Dário I. E o 4º rei que foi poderoso depois deles veio Xerxes I, que foi o que guerreou contra a Grécia. Verso 3, depois se levantará outro rei com grande domínio e fará o que quiser. Aqui ele está falando de Alexandre o Grande. Verso 4, no seu auge será quebrado e o seu domínio será repartido pelos 4 ventos do céu. Verso 5, fortalecimento do reino do sul. Lembram que eu falei com vocês que toda vez que fala reino do norte, é os impérios Medo, Persa, grego e romano. E toda vez que fala reino do sul, se refere ao Egito e toda a África, Etiópia e toda a parte sul.
tendo Israel no meio dessa batalha. Fogo cruzado constantemente. No verso 5, o rei do sul será forte. Ele está falando do Egito, e ele falou de Ptolomeu I. E um dos seus príncipes será grande e governará com seu próprio poder. Ele falou aqui de Seleuco, no ano 303 a.C. Então, ele já está revelando o que vai acontecer 200 anos depois. Cruzando os fatos, nós chegamos em Ptolomeu e Seleuco. Depois, no verso 6, haverá um casamento entre a filha do rei do sul, que é Berenice, com o rei do norte, que é Antíoco II, para estabelecer união, mas não prosperarão os planos, e ela será morta com a sua escolta, o seu pai e todos os seus seguidores, e os fatos históricos aconteceram, conforme o anjo predisse. Verso 7, mas o renovo da sua linhagem se levantará. Ptolomeu III foi o que levantou posterior a essa tragédia, e prevalecerá contra o reino do norte, e vai conseguir resistir os impérios do norte, e confiscará, verso 8, grande despojo, pratas, ouro, ídolos, e haverá paz por um tempo. E de fato ocorreu. Terceira parte do capítulo 11, rebelião contra o reino do sul, verso 9 ao verso 12, diz assim, olha, verso 9, o reino do norte, Seleuco II, invadirá novamente o sul, que é de Ptolomeu IV, seus filhos farão grande guerra, e um de seus filhos fará grande guerra. Verso 11, o rei do sul, do Egito, ficará furioso e sairá ao seu encontro, ao encontro do rei do norte, o imperador da Síria, com grande exército, e matará muitos. Então veja bem, irmãos, ele vai narrando a ascensão de líderes e queda. Ele vai narrando com detalhes o que vai acontecer. Onde é que vai ocorrer a batalha? Quem vai se levantar contra quem? Quem vai invadir o quê? E aí, os estudos históricos demonstram que as coisas aconteceram conforme o anjo foi revelando a Daniel. Verso 2, ele ficará orgulhoso da sua vitória sobre os sírios, por ter matado a muitos, mas o seu poder não durará. Embora se levantou, vai permanecer pouco tempo no poder. Verso 3, a violência, pode mudar o slide por 4 agora. Violência do norte contra o sul. Do verso 13 ao 17, revela aqui no verso 13, depois o rei da Síria, que é Antíoco III, voltará a atacar o rei do sul, o Egito, com exército ainda maior. Isso aqui já ocorreu no ano 230 a.C. Então veja bem, eles estavam no ano 530. Ele estava falando de coisas que iriam acontecer 300 anos depois. Verso 14. Muitos povos se revoltarão contra o rei do sul, com muitos homens violentos na terra, mas não prevalecerão. Então o rei da Síria virá com rampas de ataque. Veja bem, o anjo demonstrou até que armas que eles vão utilizar para guerrear. Até que armas. Rampas de ataque, e cercará uma cidade fortalecida com muralhas, e o seu exército do rei do sul não resistirá. E aí, meus queridos, ponto 5, o comandante arrogante, ele vai falar aqui do verso 18 ao verso 20, de Antíoco III, e já estamos no ano 187 a.C. Ele diz que ele voltará com as fortalezas, no verso 19, para a sua própria terra, onde fracassará e será morto. Ele profetizou o assassinato de Antíoco III, e como é que ele vai se suceder? Que ele não morreria de mortes naturais, mas que ele seria assassinado. E você estuda a história de Antíoco III, no ano no ano 187 a.C., foi exatamente o que aconteceu. Um sucessor desprezível
no verso 21 ao verso 24. Eu quero denotar para vocês aqui no verso 22, que Antíoco Epifânio, que significa o louco, o mais doido de todos eles, ele, por causa da sua derrota, ele vai conquistar Jerusalém, Israel, e ele vai matar o sacerdote. No verso 22 revela que esse líder mataria o sacerdote da Terra Santa. E você vai estudar a história de Israel nesse tempo. Ele foi o sacerdote Onias, sacerdote de Israel, foi morto nessa batalha, foi morto por traição. Muda o slide, por gentileza. Verso 25, irmãos, vai falar dos dois reis. Os dois reis, do verso 25 ao 27. E eu quero destacar para você o verso 28, que diz assim, olha: o rei do norte, da Síria, chamado de homem vil, voltará para sua terra com grande riqueza, e Antíoco Epifanes, mas se levantará contra a santa aliança de Israel, para acabar com a sua religião, quando Israel é dominada. Ponto 8, a profanação do templo. O anjo profetizou que o templo de Jerusalém seria profanado por um grande governante, e é este Antíoco Epifanes, denominado o louco. Ele invade Israel, derruba o templo, mata muitos judeus, e entra no templo e sacrifica no altar uma leitoa, humilhando a religião. Abandonaram a aliança, mas os fiéis resistirão com firmeza. Aqui, quem tem uma Bíblia católica em casa, pode ler a revolta dos Macabeus. É um fato histórico que aconteceu na história judaica, e conta aqui esta história. Muda o slide, por gentileza. Não, muda, isso, último. Agora, irmãos, ele vai falar da perseguição contra a igreja. Uma vez profanado o templo, então houve agora a morte de Cristo, e houve então agora a volta, o tempo da igreja. No verso 33, diz assim, olha: os seus lábios aconselharão o povo, mas serão mortos à espada, pelo fogo ou pelo auxílio de escravos e expoliados. Tempo de angústia dos fiéis. Aqui está profetizado tempo de angústia para os cristãos. Morte, perseguição, espólio dos bens, morte pela fé. Verso 34, durante a perseguição, os fiéis receberão alguma ajuda, mas por causa de interesse. Aqui está falando inclusive de Judas, que ajudou Jesus, mas por interesse. E ele fala da morte dos sábios, dos ensinadores. Verso 35, eu quero que você marque o verso 35 na sua Bíblia. Marca esse texto. Se você não tem marcador aí, não esqueça de fazer isso. Porque aqui nós estamos nesse texto. Alguns sábios cairão, a palavra cairão aqui significa serão mortos, para serem provados, purificados e embranquecidos, povo de Deus. E esta perseguição durará até o tempo determinado, até o tempo do fim. A perseguição ao povo cristão, a quem crê em Cristo, será uma perseguição longínqua e duradoura até o arrebatamento. E aí, depois do arrebatamento, obviamente, os que ficarem para a grande tribulação passarão por terríveis perseguições por causa do nome de Cristo. Então, ainda durante a grande tribulação, haverá muita morte e muita perseguição por causa do nome de Cristo. E para finalizar, verso 36, o rei fará o que bem entender. Veja o que o anjo está revelando para Daniel. O rei fará o que bem entender, será grande e poderoso, falará coisas inimagináveis, fará tudo isso
até ser castigado pelo Deus do céu. Ele está falando aqui do anticristo. Ele está falando aqui do chifre pequeno da besta, que se levanta e domina no final, no tempo do fim. E aí o verso 37, este rei, o anticristo, não irá respeitar os deuses antigos, nem terá desejo por mulheres, mas se engrandecerá sobre tudo, e ele adorará o Deus protetor das fortalezas, fará aliança com Lúcifer diretamente. Um Deus desconhecido, com ouro, prata e valores. Verso 39, os seguidores do anticristo, está nesse verso 39, com auxílio dos que o adoram, porque ele será adorado, ele será venerado como Deus, com auxílio dos que o adoram, os que aceitarem o sinal da besta, a marca da besta, e de um Deus estranho, falso profeta, ele dará aos que o aceitarem honrarias, terras, posições e autoridades. Lembram o que Cristo falou? Quem quiser ganhar a sua vida aqui na terra, perdê-la-á nos... Ficou fraco. Quem quiser ganhar a sua vida aqui na terra, perdê-la-á nos céus. E é essa a marca do governo do anticristo, porque ele vai distribuir terras, posses, valores, propriedades, autoridades, e as pessoas que se apaixonarem por isso vão perder a vida eterna. E aí, queridos irmãos, acontece a batalha no tempo do fim, embora esteja no finalzinho aqui do capítulo 11, mas já é tema da pregação de domingo, os tempos do fim, porque aqui ele vai falar sobre como Jesus Cristo vai derrotar o anticristo, e como ele virá com a igreja para implementar o reino milenar. 2.500 anos de profecia, 2.500 anos de revelação aqui, meus irmãos. Esse é o poder escatológico da profecia de Daniel. 2.500 anos escrito no capítulo 11. Revelado para mim, revelado para você. Volta por gentileza, Lohane, lá no mapa escatológico das 70 semanas de Daniel, aquela tela branca, para nós concluirmos aqui, queridos, e orarmos. Ali, meus irmãos, o profeta recebeu a revelação, o anjo descreveu todo, como que vai levantar e cair governos no mundo inteiro, como que seria essa batalha, falou da profanação do templo, falou da chegada do Messias, do tempo da igreja, do tempo de perseguição e morte por causa do nome de Cristo, e ele falou do final, do levantamento do anticristo, do seu governo e da sua morte. E nós, irmãos, estamos dentro desta profecia. Eu e você estamos dentro desta revelação. Eu e você estamos no finalzinho do capítulo 11, que é onde eu falei com você aqui, verso 39. Por isso que eu pedi para você marcar esse texto, porque nós estamos no verso 39. E o verso 39 contém quase 2.000 anos de perseguição da igreja. Se você se sentir perseguido por causa da sua fé, é por isso que a palavra de Deus que diz assim, olha, bem-aventurados sois vós quando vos maltratarem, vos injuriarem por causa do meu nome, é grande o vosso galardão. Significa que você está no caminho certo, significa que você está honrando a Deus e agradando a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, permaneça na sua fé, permaneça no seu caminho, porque está próximo de o Senhor vir, cumprir e cumprir cabalmente essa revelação do capítulo 11. E você está avisado. Fica de pé comigo, por gentileza, vamos orar em nome de Jesus.
quando você puder, assista novamente esta palavra, conferindo novamente na sua Bíblia e marcando os nomes. Se você quiser que eu passe o artigo que eu montei para essa pregação, eu passo para você, manda mensagem no WhatsApp lá para mim, fala assim: pastor, manda para mim o arquivo, que eu mando tanto o PowerPoint, quanto o arquivo em PDF que eu tive aqui dessa explanação, para você conferir, para você olhar, porque é muito importante, meu irmão, minha irmã, temos isso em nossos corações. Eu quero orar com você, e quero te dizer, meu irmão, você está no capítulo 11 de Daniel. Esta igreja está no capítulo 11 de Daniel. Nossa cidade está no capítulo 11 de Daniel. E nós estamos caminhando para o tempo do fim. Então, meu irmão, minha irmã, prepare os seus caminhos, endireite os seus caminhos, firme os seus passos no Senhor, porque eu vou te falar bem a verdade, é muita revelação para a gente duvidar que essas coisas não são verídicas. Nós temos o exemplo de Noé, passou 120 anos construindo a arca e pregando que o dilúvio viria, e todo mundo zombando dele, e o dilúvio veio e matou toda a humanidade, salvando somente os que creram. E agora está sendo profetizado, irmãos, que o arrebatamento da igreja virá, e com ele vai dar início à última semana de Daniel, e o juízo final de Deus, o tempo dos fins. Nós não podemos dizer que não fomos avisados, porque o capítulo 11 de Daniel ainda está quente, e está sendo cumprido. 99% do que ele disse já se cumpriu. Faltam pouquinhas coisas para se concluir esse tempo, irmãos. Então oremos ao Senhor, porque eu quero que você peça ao Senhor: Pai, obrigado por aquela revelação. Eu te peço que o Senhor renove minhas forças, para que eu permaneça firme na tua presença e adore o Senhor. Ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, meu Pai querido, por cada vida, por cada irmão, cada irmã que está aqui diante do Senhor, meu Pai, para, Senhor amado, receber essa palavra, receber, meu Deus querido, esta direção sobre as nossas vidas. É no nome de Jesus que nós te pedimos agora, Pai. Estende agora tuas mãos, assim como o Senhor ordenou ao teu anjo que tocasse em Daniel, para alertá-lo, prepará-lo e fortalecê-lo. Toca nessa noite em nossas vidas, Pai. Toca agora em cada um de nós. Toca em nossos lábios. Purifica, meu Pai, a nossa vida, para falarmos dos mistérios do Senhor, das coisas santas do Senhor. Toca agora, meu Pai amado, em nossas vidas, e abençoa a tua igreja agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Canta, igreja, canta. E Senhor Jesus, inunda. Aleluia. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Seu coração tem sede de ti, sede de ti, Deus meu e Rei meu. Vai chover. Se Deus abençoa, Pai amado, a tua igreja, abençoa cada um de nós, meu Deus querido, e nos dê a tua direção, nos dê a tua bênção, nos dê a tua proteção, Pai, nos dê o cuidado do Senhor em nossas vidas, e nos faz preparar e caminharmos alertas nesse caminho que o Senhor tem traçado para esta humanidade, meu Pai.